Fala pessoal, graça e paz. Eu sou o pastor Xandão, falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração para esse tempo agora. Esse tempo de quarentena, de coronavírus, para esse tempo. Por isso, eu gostaria que você ficasse atento e entendesse a mensagem que Deus quer falar com vocês, tá? Eu tenho visto por aí muitas pessoas falando assim, isso não é uma frase de hoje, mas que vem ganhando força ao longo dos tempos, que diz assim: nós somos a igreja. A maior discussão nesse tempo nosso é sobre abrir e fechar a igreja. Essa é a discussão, pelo menos no meio evangélico, tá? E o que acontece? Eu não quero ser imprudente e nem sou, porque o pastor em que eu também faço parte, nós fechamos a porta da igreja por um tempo, porque nós não somos imprudentes e não vamos colocar a vida de ninguém em risco, inclusive a nossa. Por isso nós fechamos, com o entendimento, das autoridades, que era a hora para se fazer isso. Ponto. Mas o discurso que tem ganhado força, que tem enganado muitas pessoas cristãs é: eu sou a igreja e eu não preciso de ir na igreja. Eu não preciso de ir no templo. Sabe? É um discurso que tem ganhado força cada vez mais. Cada vez mais tem ganhado força. Agora, eu queria deixar algumas coisas aqui claro. Eu vejo por trás disso uma força do Satanás, do inimigo, porque quem odeia a igreja é o diabo. Quem odeia a igreja é Satanás. Ele é que não gosta de igreja, tá? Eu queria só reforçar isso e te lembrar isso. E ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Tá? Então, tipo assim, eu fico aqui na minha casa, pastor. Não tem problema não, se o problema é esse, eu reúno aqui com a minha família. Só que tem gente que usa o discurso de que eu sou igreja, mas ele não prega para ninguém, ele não evangeliza ninguém, ele não ora, não jejua, não lê a Bíblia e não dá testemunho nenhum. E vem falar que eu sou igreja, nós somos a igreja. Então, vem com esse papinho furado não, gente. Eu sou a igreja, deveria ser assim: nós fazemos parte da igreja. Nós fazemos parte da igreja. Então, para com essa ideia. Problema é seu se você não gosta de ir na igreja. Problema é seu se você não se envolve com as coisas de Deus. Problema é seu se você tem raiva de igreja. Problema é seu. Mas não venha atrapalhar quem ama e fazer, viver, ser igreja. E um dos discursos por aí é o seguinte: tem muitos pastores que estão com raivinha por causa de grana, condição financeira. Tem muita gente que fala assim, porque o cara acha que só tem safado nem na igreja. Na família dele não tem pilantra na família dele, todo mundo é um anjo. Hein? O cara acha que só tem vagabundo dentro da igreja. Que no trabalho dele, na faculdade dele, a boate que ele vai, que ele cheira, que ele... Não tem. É só anjo. Só gente boa. Então gente vagabunda tem em todos os lugares. E não é por causa disso. E a pessoa acha o que a grande verdade é que eles querem trocar. Porque o cara fica incomodado de sair da casa dele e ir na igreja. Mas ele não fica incomodado de sair da casa dele para ir para boate, para ir para o shopping. Sabe? Ele não fica incomodado para sair da casa dele para ir para outros lugares para pecar. Mas para ir para a igreja ele fica incomodado. Então, tem muita gente que amaria ver as igrejas fechadas. Tá? Inclusive, o pai deles, o diabo. Então não vamos cair, gente, nessa ideia de que nós somos a igreja, nós não precisamos de tempo, nós não precisamos... falou, é o revolucionário agora. Vai revolucionar. Não precisa mesmo, não. Véi, você não gosta, não vai. Não tem história aí que o pessoal tá contando? Lá, o cara nunca foi na igreja. E agora é ao contrário de alguns, né?
E agora que fechou, que pena, queria ir na igreja. Dá uma vontade de ir na igreja, só porque não tem. Só porque está fechada. Então a mensagem aqui, eu estou falando para quem ama Jesus. Essa mensagem é para quem ama a Jesus, que ama igreja como eu amo. Talvez você fale assim, cresceu na igreja é assim mesmo. Não, eu não cresci na igreja. Tá? Eu fui para a igreja com 18 anos de idade. Mas eu aprendi a ter amor, a ter respeito, independente das minhas frustrações, das minhas decepções com a própria igreja. Mas eu amo a igreja. E sabe o que Jesus falou sobre ela? Jesus falou assim, olha só, em uma conversa até com Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja não é do pastor A, do pastor B. A igreja é de Jesus Cristo. E ele fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se o próprio Jesus está defendendo a igreja e falando o quê? Nem o diabo, nem as portas do inferno têm poder sobre ela, você acha que o seu achismo, que a sua chatice, que o coronavírus vai acabar com a igreja? Você é muito bobinho. Você é muito bobinho. Deixa eu te falar. Desde quando surgiu a igreja, desde o primeiro século, desde séculos e séculos e séculos e séculos, a igreja é perseguida. E não é por um boca fedendo igual você que não gosta de igreja que fala mal, não. A igreja foi perseguida por imperador Nero. Foi perseguida por imperadores, por reis, sabe? Por pessoas muito maiores do que você. E a igreja não acabou por causa disso. A igreja não acabou por causa disso. E eu quero te falar, quanto mais mata crente, quanto mais persegue crente, mais a igreja cresce. Glória a Deus por isso. Então, tira o seu cavalinho da chuva. Nós só estamos recarregando. Nós fechamos as portas da igreja para recarregar. E nós vamos voltar mais cabuloso ainda. Amando a Deus mais ainda. E nós vamos abrir a igreja 24 horas por dia. Porque ao contrário do que você pensa, desse fanatismo religioso que você colocou no seu coração, tá? Por falar em coração, tem muitas pessoas que falam assim, eu não preciso de igreja, pastor. Eu congrego aqui no YouTube, vendo as pregaçãozinhas. Tá. Você tem comunhão como? Hein? Com celular? Você ceia com o seu smartphone? E a pessoa fala assim, não, Deus está no meu coração, pastor. Não, não é Deus que está aí, é o seu ídolo que está aí. É um ídolo que você criou. Esse Deus não é o Deus Todo-Poderoso, é um ídolo que você criou e está dentro de você, que você fala assim, não, ele mora em mim. Mas as suas atitudes não têm nada a ver com o Deus verdadeiro. Então fica aqui essa mensagem para abrir os seus olhos espirituais, para você não cair num joguinho que o diabo tem levantado no meio da gente, tá na sua cara e você não percebe, para colocar ódio contra a igreja. Mas para terminar, queria compartilhar um texto de 1 João, no capítulo 3, versículo 8, que diz que quem peca é o diabo, ele peca desde o início. Ele peca desde o início, mas, para isso, se manifestou o Filho de Deus, falando de Jesus. Para isso, Jesus foi manifestado, para destruir as obras do diabo contra a sua vida. Meu irmão, não deixe esse império, não deixe essa fortaleza crescer no seu coração, com ódio de igreja, ódio de pastor, ódio de crente. Deixa eu te falar, se tem um povo que dá menos, não estou falando que não dá trabalho, se tem um povo que dá menos trabalho no mundo é o povo de Deus. Isso aí, amigão, você pode chorar, pode espernear, você vai ter que admitir, é o povo de Deus, que é humilhado, que é maltratado, que é escorraçado, mas está ali, perdoando. Eu estou falando de quem é de verdade. Tem um monte de vagabundo por aí que queima o filme. Não estou falando deles não, estou falando de quem é de verdade, a verdadeira igreja. Então, para com esse trem, com esse discursozinho de que é porque você não quer ir na igreja, você é desviado, afastado, problema é seu. Mas não vem falar de quem ama a igreja, não. E principalmente, Jesus deu a vida por ela. Então você cala sua boca, tá? Fecha essa boquinha sua. Que talvez você está lutando contra o próprio Deus.